Marcos Campos era um homem com tudo o que poderia desejar. Um bilionário de sucesso, dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, responsável por alguns dos prédios mais luxuosos da cidade. A Campos Incorporações era seu império, a obra-prima que ele construíra com esforço e determinação ao longo de décadas. Mas, naquela manhã quente de verão, enquanto o sol queimava a calçada de mármore do prédio onde ele fazia suas reuniões de negócios, nada parecia certo. O peso nos ombros de Marcos era visível, sua expressão séria e cansada. Ele estava prestes a perder tudo: sua empresa, sua reputação e, talvez, sua liberdade. A acusação de desvio de dinheiro era pesada demais, e as provas claras de sua inocência estavam guardadas em uma pasta de couro preta que ele perdera ao sair do táxi minutos antes. Sem aquela pasta, sem aqueles documentos, ele estava vulnerável, e o inevitável parecia chegar. Ele tentava se manter firme, como um comandante prestes a enfrentar a tempestade, mas o terror de ver tudo desmoronando era real demais para ser ignorado. Em meio àquela reunião crucial, onde os rostos de advogados e executivos estavam repletos de incerteza e medo, a porta do escritório se abriu abruptamente. Marcos olhou para a entrada, esperando ver algum dos seus assistentes ou talvez um segurança, mas o que viu foi algo que nenhum dos presentes poderia imaginar. Uma menina pequena, descalça, com roupas rasgadas e o cabelo cheio de poeira. Ela entrou sem ser anunciada, seu olhar fixo. No chão, a pasta preta que ele perdera firmemente em suas mãos. Ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia quem ela era. Ela olhou para Marcos e disse em voz baixa: "Eu vi o senhor deixar isso cair na rua. Eu corri para devolver, mas o senhor entrou rápido demais." O silêncio se instaurou. A menina, aparentemente invisível para todos ao seu redor, conseguiu entrar no prédio como se tivesse o direito de estar ali, atravessando o segurança e o protocolo com uma astúcia que poucos seriam capazes de entender. Marcos, surpreso e tocado pelo gesto, sentiu uma mistura de vergonha e gratidão. Como alguém tão simples poderia fazer algo tão grandioso, enquanto ele, no topo do mundo, estava à beira de perder tudo? Ele se ajoelhou diante dela, a pequena Rafaela, e naquele momento sua vida mudou para sempre. Marcos, com o coração batendo acelerado, pegou a pasta com as mãos trêmulas. Ele a observou por um instante, tentando entender o que havia acontecido. A menina estava ali, em sua frente, uma criança simples, descalça, que tinha algo muito maior para lhe ensinar do que qualquer um dos advogados ou executivos da sala. Quando ele a olhou nos olhos, viu mais do que uma criança de rua, viu uma oportunidade de redenção. A dor da acusação e da perda que ele sentia naquele momento se misturou com uma sensação estranha, mas profunda, de responsabilidade. "Eu vou cuidar de você", disse ele, sem pensar, como se fosse uma promessa. Ninguém na sala ousou interromper, mas a tensão era palpável. Todos ali estavam à espera de uma decisão que mudaria a vida de Marcos. E sem saber, a pequena Rafaela acabara de se tornar a peça central de um enredo que ninguém poderia prever. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Marcos. Ele havia recuperado a pasta, provado sua inocência e salvado a sua empresa. Mas a grande reviravolta não estava na empresa, nem no dinheiro que ele havia perdido temporariamente. O que realmente mexeu com Marcos foi a promessa que ele fizera a Rafaela. A criança, que antes era uma figura invisível para ele e para a sociedade, agora ocupava um lugar imenso em sua vida. Ele a levou a um restaurante de luxo pela primeira vez, comprou roupas novas e, com um esforço que parecia natural, se viu disposto a garantir que ela tivesse tudo que nunca imaginou ter. Mas, ao mesmo tempo, ele tomou uma decisão radical, uma que parecia absurda para alguém tão rico e acostumado com o luxo. Vendeu seu triplex, o símbolo de seu sucesso, e comprou uma mansão. Não,
para ele, mas para ela. A ideia era clara: criar um lar onde Rafaela pudesse crescer com dignidade, longe das ruas e da vida que ele jamais imaginaria para ela. Mas, ao mesmo tempo, Marcos sabia que estava também se redescobrindo. Ele já não era mais o homem que vivia para o sucesso e para os bens materiais. Aquele gesto de generosidade e de entrega lhe trouxe uma sensação de paz que ele jamais experimentara. O tempo passou e, com ele, a transformação que Marcos experimentava. Não apenas sua vida estava mudando, mas a de Rafaela também. Ela, antes uma menina de rua, agora era uma adolescente cheia de sonhos e promessas. A cada dia que passava, Marcos via nela uma força que nunca imaginou que fosse capaz de encontrar. Rafaela não era mais apenas a menina que o ajudou a recuperar sua pasta. Ela se tornava uma inspiração. Ela, que antes mal sabia o que era um prato quente, agora se sentava à mesa de reuniões, discutindo estratégias de negócios com Marcos, com uma visão tão aguçada que impressionava a todos ao seu redor. Mas, ao invés de se afastar do mundo que ela conhecia, Rafaela o abraçou. Ela queria, mais do que tudo, dar a outras crianças a mesma oportunidade que teve. O projeto Rafaela nasceu do coração de ambos. Uma organização que resgatava crianças das ruas e lhes oferecia a chance de uma vida nova. Marcos, que antes não pensava em nada além de seus lucros e de sua própria ascensão, agora se via diante de algo maior, algo que ele nunca imaginou que faria parte de sua vida, um propósito de ajudar os outros. Porém, nem tudo foi fácil. O sucesso do projeto e o impacto que começaram a causar na sociedade chamaram a atenção de inimigos. Roberto Montes, um rival de longa data, soubera da história de Rafaela e tentara usar isso contra Marcos, ameaçando expor a mãe biológica de Rafaela e manchar a história da menina, que, por mais que tivesse sido abandonada, ainda trazia uma história complicada. Marcos, com os nervos à flor da pele, sabia que tinha de proteger a menina a todo custo, mesmo que isso significasse expor sua própria vulnerabilidade. Ele recusou-se a ceder às chantagens e, ao invés disso, enfrentou publicamente a situação. "Essa é minha filha, e o que fizemos não tem vergonha alguma", disse ele, com uma firmeza que nunca demonstrara antes. Aquela decisão, no entanto, não foi fácil. Enfrentar uma humilhação pública, ainda mais quando se está em uma posição de poder, não é algo simples. Mas a cada palavra que saía de sua boca, sentia mais certo de que a única coisa que realmente importava era a proteção de Rafaela. Ele, finalmente, estava fazendo o que deveria ter feito há anos: colocar o bem-estar de outro ser humano acima de qualquer outra coisa. Após enfrentar a adversidade e provar seu compromisso com a verdade e a família, Marcos começou a olhar para a sua empresa com uma nova perspectiva. Ele havia conquistado o sucesso financeiro, mas agora entendia que o verdadeiro legado não estava no tamanho de seu império ou no valor de suas propriedades. Quando Rafaela sugeriu que ele usasse seu vasto patrimônio para algo mais significativo, ele não hesitou. Juntos lançaram o programa de habitação social, transformando a Campos Incorporações em uma empresa que não apenas construía prédios de luxo, mas que também se dedicava a construir comunidades inteiras para famílias carentes. A ideia de oferecer moradia de qualidade a quem realmente precisava tocou o coração de Marcos de uma maneira que ele nunca imaginou que fosse acontecer. Ele começou a ver o mundo não como um lugar de competição e ganho, mas como um espaço onde ele poderia finalmente fazer a diferença na vida das pessoas. Com o sucesso do projeto de habitação social, a Campos Incorporações se tornou uma das maiores forças do mercado, não mais apenas por seus empreendimentos de luxo, mas também por sua contribuição para a sociedade. Marcos viu sua empresa se transformar diante de seus olhos,
Mas o que realmente o emocionava era ver Rafaela cada vez mais envolvida em decisões importantes, transformando-se em uma líder visionária. Quando ela se formou na USP, como a primeira da turma, Marcos sentiu uma mistura de orgulho e humildade que ele nunca experimentara. Ele sabia que a menina que um dia encontrou sua pasta caída na rua agora estava moldando o futuro com suas próprias mãos. Rafaela, com apenas 12 anos, já estava desenhando o futuro não só da empresa, mas de uma sociedade mais justa, onde todos, independentemente de sua origem, teriam uma chance de prosperar. Os anos seguintes passaram rapidamente e a Campus Incorporações, sob a liderança de Marcos e Rafaela, continuava a crescer. Mas, para Marcos, o maior crescimento não era o financeiro, mas sim o emocional. Ele se lembrava de um tempo em que se preocupava apenas com o lucro, com o que poderia conquistar para si mesmo, mas agora, ao olhar para a menina que um dia encontrou uma pasta perdida na rua, ele via o quanto a verdadeira riqueza estava em transformar a vida das pessoas ao seu redor. A relação entre ele e Rafaela se solidificou de maneira que ele nunca imaginara ser possível. Ela não era apenas sua filha adotiva, ela era seu pilar, sua razão de existir. Eles eram uma equipe e juntos haviam criado algo que os transcendia. Um legado de bondade, de acolhimento e de transformação. O impacto do Projeto Rafaela e da habitação social ao longo do tempo foi imensurável. Eles não apenas ajudaram milhares de famílias a terem acesso à moradia digna, mas também criaram uma rede de apoio para todas as crianças que, como Rafaela, um dia foram invisíveis para a sociedade. Quando Marcos olhou para a vida que eles haviam construído juntos, com tudo o que haviam superado, ele percebeu que a verdadeira vitória não estava nos bilhões ou nas mansões. A verdadeira vitória estava no sorriso de cada criança resgatada, na vida de cada família que teve um lar. E mais do que tudo, no amor incondicional que ele e Rafaela compartilhavam, um amor que não se mede em dinheiro, mas em ações. A partir daquele dia, ele sabia que sua missão estava cumprida. A história de Rafaela, que começara com um simples gesto de bondade, havia se transformado na maior lição de sua vida: o poder de mudar o mundo com o coração.